hoje a gente tem duas atividades, uma que eu acho que é a mais legal, assim, particularmente, que é o painel de pesquisa, onde a gente tem um trabalho de 8 estudantes da graduação para partilhar com a gente o que a gente tem produzido. E depois mesa redonda sobre antropologia e religião, que vai ser às 4h30, pós-break, que vai ser tudo nessa sala. A dinâmica vai ser 10 minutos para cada pessoa apresentar o seu trabalho, e aí depois uma rodada de debates. Então a gente vai fazer seguindo as 8 apresentações e depois a gente debate. Então eu vou começar apresentando o meu trabalho. Pessoal, todo mundo aqui acha que é da antropologia do Rio de fora, então a gente se conhece, mas vamos voando. E o trabalho que eu vou apresentar chama Entre Terra e Mar, Transformações no Sentido de Território e Trabalho na Resex Costeira do Rio de Janeiro. Eu acho que, começando como eu cheguei até esse campo, na verdade esse trabalho é fruto de produzir alguma coisa para o laboratório que eu sou bolsista, que é lá no Rio de Laboratório de Estudos Rurais. E aí eu pensando em alguma coisa que eu queria fazer, eu sempre corro na costeira, que é um bairro que fica Resex, e, enfim, observando as paisagens, eu comecei a perceber aqui uma coisa que eu já percebi na minha cidade natal, que sempre me incomodou muito, ou me chamou muito a minha atenção, que é sobre os processos de desenvolvimento urbano em áreas de preservação e de proteção permanente. E, enfim, eu sou de Praia Grande, Santa Catarina, que é uma cidade pequena, no sul do estado de Santa Catarina, que fica literalmente na cidade do sul. E tem 8 mil habitantes, é uma cidade bem pequena. E tem dois parques nacionais e um geoparque sobrepostos aos outros territórios da cidade, de territórios tradicionais também. E eu sempre, enfim, fui observando os processos de desenvolvimento em cima desse território. E aí, quando eu vim pra cá, eu consegui ver isso de uma outra forma, mas de uma forma muito mais evidente também, porque Florianópolis eu vi que é essa cidade, assim, que a gente vê isso acontecer o tempo todo. E aí eu cheguei até... Eu fiz a disciplina de antropologia da pesca, na verdade, semestre passado, daí eu comecei a me interessar por pesca e decidi usar isso tipo como um teste de se eu quero estudar isso ou não. E aí... Eu falei que não, mas eu fiz esse trabalho muito legal e aí eu vou apresentar ele agora. Então, Resex, na verdade, para contextualizar, é uma categoria de unidade de conservação que é reserva extrativista marinha. E a ideia é ser uma cogestão, uma gestão participativa do território, dos recursos. A categoria ela vem de um movimento dos próprios extrativistas de reivindicar essa cogestão, né, junto com órgãos do Estado. E aí, a primeira Resex, na verdade, ela surgiu aqui em Florianópolis, em 1992, e ela fica dentro da ilha de Santa Catarina mesmo, aqui assim, lá em cima, aqui assim, que no caso ali em cima é o UFSC, e essa grande linha, que sai, tipo, quem sai do túnel sentido aeroporto, aqui é o aeroporto, e essa área é a residência. E, enfim, historicamente ela nasce em 1992, e a Via Expressa ela também ser construída em 1995, então ela meio que o processo burocrático de construção da estrada surge na mesma época, assim. E aí é muito contraditório, porque os mesmos órgãos que cogestionam a Resex deram um licenciamento ambiental para empreender a construção. Então, acho que pensar como a estrada literalmente atravessa esse território me fez começar a pensar quanto esse corte do território não transforma a relação das pessoas, né, com esse território, porque a partir do momento que tem uma estrada no meio, você está de um lado da estrada ou você está do outro, porque você não pode passar por um bate todo. Então, muitas das pessoas que... Isso acontece em muitas mulheres pesqueiras, né? Muitas das pessoas que ficam do outro lado da estrada, com o tempo deixam de ser, e até hoje em dia, na própria Resex, se identificam mais enquanto pescadores, né, ou extrativistas. Então, eu comecei a pensar nessas relações e cheguei, então, a pesquisar. E aí, meu objetivo, então, foi de investigar como a construção da Via Expressa Sul e a consequente separação física desse território de terra, que vira moradia, de mar, que vira trabalho, as noções de território e as próprias noções de trabalho dos extrativistas. Quais são os objetivos gerais? E pensando, então, na metodologia, eu optei por fazer. Tem muita produção sobre a Resex, então, primeiro, como eu também não estava no espaço da antropologia, eu optei primeiro por fazer um levantamento bibliográfico, estudar
documentos, como artefatos performativos, constroem categorias, narram, enfim, na cidade constroem categorias, narram territórios e participam das disputas simbólicas que atravessam as políticas públicas e através da etnografia também. Então, acho que, pensando nos resultados assim, preliminares do que eu encontrei, acho que, pensando um pouco a partir da teoria de Latour, acho que comecei a pensar em chegar à Via Expressa entendida não só como uma obra de engenharia, assim, mas como parte de uma rede mesmo que articula Estado, empreiteira, os órgãos ambientais, documentos, os discursos, os próprios extrativistas. Entendendo o conflito não apenas como um conflito entre Estado e comunidade, mas como uma disputa de racionalidades mesmo, de modo de se produzir território. Aí uma coisa que eu acho que eu percebi muito, que eu imaginei assim, que fosse acontecer, mas que de outra forma, foi o processo de desterritorialização mesmo, que é material e simbólico, porque para a construção da Via Expressa, a grande questão assim, para a construção da Via Expressa é que ela tem que ser, foi feito um aterro hidráulico, né, para construir ali, daí vocês tinham que tirar bancos de areia do mar para aterrar. E os bancos de areia, a areia não foi tirada em si dentro do território da Resex, mas de áreas adjacentes, que teoricamente também são protegidas pela legislação ambiental, mas que foram retiradas dessas áreas, e isso acabou com 100 hectares do estoque de berbigão, assim, e de, enfim, outros estoques pesqueiros. Isso destruiu basicamente o extrativismo do berbigão e outros, e da pesca em geral, nesse território. O que, enfim, além de dificultar o acesso ao mar, também transforma a forma como se lida com o trabalho, porque se você não tem mais a garantia de que aquele elemento, aquele animal, enfim, vai estar ali na próxima safra. E aí esse processo de desterritorialização, além de ser material, né, pela perda da área produtiva, ela também rompe com os vínculos cotidianos entre trabalho, moradia e território, enfim, né, que acabam reorganizando as práticas e os sentidos de pertencimento e às vezes a própria identidade das pessoas. E aí, nesse sentido, reconfigura o trabalho, mas antes eu estava pensando que reconfiguraria o trabalho no sentido de que eles passam a enxergar o trabalho separado da vida cotidiana, no sentido de que a vida está fisicamente separada, né, da casa e do mar. Mas eu acho que isso apareceu também em outros sentidos, pensando que a ideia tradicional de trabalho, né, que não é exatamente uma ideia capitalista de trabalho que a gente entende, o trabalho era vivido de uma outra forma, né, como parte de uma moral da autogestão e do respeito, respeito ao próprio corpo, ao tempo da natureza, respeito ao equipamento, e, enfim, essa categoria de respeito, né, que surge de outra coisa a partir do momento que você não tem mais tem um terceiro elemento, que nesse caso é a estrada, o aterro, que tira os animais que estariam ali. Transforma as relações, né? Porque é uma frase que eles colocam muito, tem uma frase específica que eu destaquei, mas que aparece em diferentes falas das pessoas, que é de baixo. O problema é que se a gente não tirar, no caso, todos vêm e tiram do mesmo jeito. E às vezes nem são extrativistas da Resex. Aí quem é extrativista da Resex não está cumprindo com as regras mesmo. Então tem essa ideia de que o respeito se quebra no momento em que eles têm que se virar, porque eles não conseguem, enfim, a forma de organização social que eles tinham sobre a pesca é transformada por algo de fora. Com a fragmentação do território, essa lógica também é fragmentada. A ausência de fiscalização e a entrada de atores externos, no caso, pessoas que não são da Resex, né, acabam indo a pescar por falta de fiscalização, acabam enfraquecendo o código moral de respeito que existe entre a comunidade e o sistema coletivo de manejo que existe entre em crise. E aí, nesse sentido, o trabalho extrativista deixa de ser vivido como algo autônomo e passa a ser configurado como algo de atraso ou desordem. E aí acontece algo muito interessante, porque a separação entre
mar e terra, fragmentos íntimos tradicionais e o acesso a recursos naturais. E, nesse sentido, a desnecessidade do trabalho não opera mais como uma moral da autogestão e do equilíbrio ecológico, e o trabalho extrativista perde seu caráter autônomo, coletivo e sensível aos ciclos da natureza. Então, nesse sentido, a ausência de fiscalização é a de... Mas, essa relação acaba enfraquecendo os códigos morais e éticos da comunidade. E a infraestrutura, que no caso é Estado, né, substitui o que é comum por um regime burocrático de ocupação e uso. E a cogestão participativa não se concretiza, né? Existe uma erosão entre a autonomia, da autonomia comunitária. E o problema nesse sentido não é a falta de regras sociais, mas da própria comunidade, né, mas o enfrentamento das formas coletivas, o envelhecimento das formas coletivas de gestão. As políticas públicas desestruturam os pactos e reproduzem a ideia equivocada de que a comunidade não sabe gerir os bens comuns. O ambiente degradado é degradado pelos mesmos processos que essas comunidades são organizadas. Então, eles são efeitos integrados de uma mesma lógica colonial e, nesse sentido, a Resex é transformada em uma terra sem mundo, nessa ideia do Paulo Ferdinand, né, que é esvaziada de sentido para ser explorada. Enfim, só finalizando o que você já. Mas, em síntese, eu acho que os dados preliminares mostram é que a Resex não é apenas um território em disputa, mas um campo de tensões de diferentes nacionalidades, assim, de modo de pensar o território, e que pensar a Resex, nesse caso, é pensar talvez a urgência de olhar de novo e repensar políticas ambientais que regem essas relações, né? Então, um reconhecimento legal por si só, no caso, né, de uma Resex, que foi reivindicada pelos próprios pesquisadores, e o reconhecimento legal desse território por si só não garante a continuidade desse modo de vida. E pode funcionar até como uma forma de legitimar novas exclusões, né? Então, eu acho que nesse sentido o desafio seria de construir políticas que valorizem os saberes locais e que reconheçam essas territorialidades insurgentes de modo que nós sejam capazes a resistir ao último. É isso, gente. Parabéns. Eu vou apresentar o meu projeto de TCC, que está em período de construção no momento, ainda não entreguei ele, até o final do ano para deixar redondinho e entregar. Mas o meu tema é o suicídio, né? Então o nome do meu projeto é Elogias Sussurradas, Noções da Morte Auto-Infligida no bairro da Enseada de Brito. E bom, esse tema ele surge da minha relação com o bairro, né? Eu moro na Enseada de Brito, vai fazer 13 anos. E a questão do suicídio na Enseada, ela é construída na comunidade de uma maneira interessante e que eu percebi que faz parte do cotidiano cultural a partir da fofoca, né? Então esse é o meu enfoque do trabalho, entender através das elogias sussurradas, que são discursos fúnebres sussurrados, né? Então as fofocas que acontecem depois que as pessoas morrem, e o que isso afeta a comunidade. Então, a Enseada é um dos primeiros núcleos de colonização, né, de Santa Catarina, e ela tem uma comunidade muito pequena, assim, e até hoje continua muito interligada por relações familiares. Então as pessoas, na sua grande maioria, se conhecem, são parentes ou amigos, e essa relação da Enseada sempre me intrigou, assim, né? Porque quando eu cheguei no bairro, eu não me sentia pertencente àquela cultura enseadense, assim. E eu percebi, com o passar do tempo, que a minha construção dentro do bairro como enseadense, ela veio muito através da fofoca e do senso de pertencimento que eu tive através da fofoca. Então, quando eu comecei a ir nos lugares e as pessoas me contarem alguma coisa que aconteceu no cotidiano do bairro, ou falarem de fulano e ciclano, da padaria, da agricultura, eu realmente comecei a entender o meu lugar naquela comunidade, né? Tipo, agora eu sou uma enseadense, eu não nasci aqui, mas esse lugar
foi sendo concedido com o tempo e com essa validação, assim, do pertencimento da comunidade, né? Então, nesse sentido, eu entendo a fofoca na Enseada não só como uma passagem de informações, assim, ou algo necessariamente fútil, né? Mas ela reafirma os laços que existem ali e que são construídos também, né? Não só existem, mas são construídos. E a fofoca, no caso do suicídio, ela também é uma maneira em que as pessoas processam e lidam com esse luto, né? Que é uma perda comunitária muito intensa, assim, que, bom, só esse ano a gente teve 2 casos até agora de pessoas do bairro que se suicidaram e esse suicídio tem um reflexo na maneira como as pessoas interagem e enfim, né? Então, o meu problema de pesquisa é justamente esse, é entender como que as pessoas interpretam e lidam com o suicídio dentro do bairro, né? Quais significados são atribuídos a essas perdas, o que isso significa, o que significa fofocar sobre o suicídio ou não fofocar sobre o suicídio, porque não é que eu estou querendo dizer que todo mundo fala sobre isso, mas até não falar sobre isso ou se negar a fofocar sobre isso também é algo que me interessa, né? De pensar o que isso causa nas pessoas, o que interessa falar sobre isso ou não falar. Então, os objetivos específicos da pesquisa são identificar os casos de suicídio na Enseada, descrever, e aí, um parênteses sobre isso, é que essa identificação não é uma identificação sistemática dos casos de suicídio como algo, um dado, assim, eu não estou atrás de fazer um censo de quantas pessoas cometeram suicídio por tanto tempo, portanto, não é bem isso, eu quero que os relatos sejam orgânicos, né, de saber por que as pessoas falam sobre isso específico, quais casos surgem, por que falou desse caso, não falou desse. Então, o suicídio como um dado no trabalho, ele é mais uma maneira de pensar que ele é um fato existente no imaginário do bairro. Ele não é exatamente, tipo assim, eu não quero pegar a Enseada de Brito e comparar, aqui na Trindade a gente tem tantos suicídios por pessoa. Na Enseada o número é mais alto ou mais baixo. Não, mas o que acontece na Enseada é diferente do que acontece aqui, porque lá esse impacto ele é muito vivenciado na comunidade. Então esse é o ponto que me interessa, né? Então o segundo objetivo é descrever os sentidos atribuídos à morte infligida, né, na comunidade. Eu quero saber o que as pessoas têm para dizer sobre isso, quais os sentidos que elas atribuem a essas mortes, e analisar os efeitos do suicídio no bairro, né? E como isso interfere assim, na comunidade. Bom, isso é mais ou menos o que eu tinha falado ali, né, sobre essa questão do suicídio como dado. Então, o propósito é uma natureza descritiva e não necessariamente quantitativa, assim, desses casos. Pode passar. A justificativa da minha pesquisa, ela vem principalmente do que eu sinto que é uma lacuna acadêmica, assim, da falta de estudos antropológicos sobre esse tema, e isso me intriga muito, porque eu acho que é um tema muito... eu ia falar contemporâneo, mas não é necessariamente contemporâneo, ele é um tema muito constante. E eu sinto que ele não aparece assim tanto. A gente fala sobre morte, mas fala sobre suicídio, eu ainda sinto que é muito pouco na antropologia, sabe? Eu recentemente fui na RAM, e até nos GTs da RAM, que costumam ser muito assim, legais, os trabalhos são muito diversos, as pessoas vêm de lugares diferentes. Os únicos GTs que tinham falando sobre morte, né? Algumas pessoas até mencionaram suicídio e tal, mas não tinha quase ninguém ali que era da antropologia falando sobre suicídio. Tinha 2 meninas aqui da UFSC, do mestrado, que falaram sobre, mas as outras pessoas eram da psicologia, do direito, então eram outras perspectivas que são muito interessantes também, mas eu realmente quero buscar uma noção antropológica desse tema, assim, né? Então, o meu referencial teórico que está aqui, ele está sob construção, porque quando esse projeto foi entregue no final do ano passado, a minha vida era outra, e esse projeto era outro também. Eu deveria estar
tá me formando agora, acabei indo para o intercâmbio, muita coisa mudou e esse projeto ficou na gaveta, porque eu achei que eu ia para o intercâmbio, eu ia fazer um projeto, eu ia fazer isso e aquilo, no final não fiz nada. E agora eu estou no processo de trocar de orientação e revisar o projeto, mas as minhas bases, né, por onde eu começo a pensar esse tema na ESEADA, são, obviamente, o suicídio do Durkheim, um dos livros mais clássicos sobre o tema, né? Então, para pensar o suicídio como um fenômeno social e algo não necessariamente individual, mas uma resposta a um contexto social que é anômico, né? Que não está na sua normalidade. Também penso a partir das reflexões de Victor Turner, né? Sobre a liberalidade. E nesse sentido, eu me questiono se o suicídio é uma ruptura no contexto social da ESEADA, e se ele é uma ruptura, de que forma ele acontece, como as pessoas pensam a morte de um membro da comunidade, como eles pensam a morte de um membro da comunidade quando essa morte é auto-infligida, e como isso pode ou não ser pensado como um estado liminar, né, dentro da ESEADA. Também penso aqui, através das noções de Mary Douglas em Pureza e Perigo, tendo em relação às impurezas, né, do tecido social, assim, e como isso pode refletir justamente na dinâmica do bairro, né. Então, tem algumas coisas aí que eu sinto que podem ser bem interessantes, assim. Também dialoguei um pouco com o Crapanzano no meu projeto, falando sobre narrativas e o poder na construção de identidades, né? Porque é justamente isso, são muitas questões que passam dentro do bairro, tem ali uma questão principalmente religiosa muito forte, então o bairro ele é construído primeiro de uma catedral, que é essa foto aqui. Na colonização, a primeira coisa que construíram assim, foram as casinhas, a catedral, e dali passou a aumentar, assim, então tem uma questão religiosa, uma questão de gênero muito forte também. São a maioria, membros tradicionais da comunidade são homens, pescadores, de uma cultura açoriana muito tradicional, assim, e até coloquei no meu projeto uma fala de um historiador que fez Wilson Francisco Farias, que fez um mestrado sobre as relações sociais que ele encontrou na ESEADA, e uma das partes que ele reitera é que, entre aspas, né, surgem como traços marcantes ainda nos dias de hoje, isso era em 1980, quando ele escreveu, então nos dias de hoje, dias muito atrás, o patriarcalismo na estrutura social, a influência da igreja nas relações sociais, a agricultura de subsistência como atividade econômica básica, isso já mudou bastante hoje em dia, as famílias numerosas como recurso humano necessário às incertezas e às necessidades do dia a dia, em síntese, uma ordem social fortemente impregnada de conservadorismo. Então, a partir daí... e a Strafford também, sobre saberes localizados, né, e toda essa discussão que a gente já tem na antropologia sobre, enfim, pensar esse trabalho a partir de um contexto cultural específico, também colocando no campo como além de pesquisadora como ceadense, porque isso é uma das coisas que eu tenho pensado bastante assim, no pré-campo, né, porque já fiz algumas saídas não intencionais de campo, porque é aquela coisa assim, tipo, eu vou na padaria e a padaria vira um campo, porque a pessoa vem contar uma coisa e eu fico assim, nossa, mas ainda não, a pessoa me contou isso e eu tô pensando nisso, mas eu não tive um contexto aqui informado, eu não falei pra ela, tipo, eu tô pensando nisso na minha pesquisa. Mas ali eu não tô como pesquisadora, eu tô como Isabela, moradora do bairro. Então é uma situação meio complicada, assim, esses diálogos, né? E... Bom, a metodologia... Pode passar desse isso. A metodologia é observação participante, análise documental, entrevistas abertas e semi-estruturadas, os 3 cavaleiros do apocalipse da etnografia. E, bom, é isso, gente. Muito obrigada. Boa tarde. Meu nome é Matheus. Eu sou da 8ª
oitava fase de antropologia e estou finalizando o meu TCC. Participo também do laboratório universitário de Política, Direitos, Conflito e Antropologia, o LUPA, que é coordenado pela professora Carla Medeiros, que também é minha orientadora. Eu vou trazer um pouquinho aqui, a antropologia gosta muito disso, né, de um cruzo entre o que eu apresentei lá na RAM e o que eu estou agora finalizando aí nessa parte do TCC, né? Porque um pouco disso que eu apresentei lá na RAM também vai estar dentro do meu TCC. E como eu não consegui, aqui nem todo mundo estava lá e assistiu a minha apresentação, e como nós fizemos um seminário interno no laboratório, eu acho importante trazer isso, porque foi o que mais impactou no meu campo, foi o que acabou acontecendo, né? Eu pesquiso, a ideia de pesquisar a violência contra pessoas idosas a partir de uma etnografia realizada na Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso, que se chama DPCAM, né, a sigla dela, que fica localizada ali, aqui em Florianópolis, ali no bairro da Agronômica, né, quase do lado ali da casa do governador. A minha intenção inicial era fazer essa etnografia a partir dos boletins de ocorrência, que são aquele primeiro registro que as pessoas fazem quando tem algum tipo de violação de direito, né, para adentrar dentro do sistema policial e depois do sistema judiciário, através do boletim de ocorrência que inicia tudo. Nesse processo, eu tentei, eu já estou nisso quase um ano e meio, tentando fazer esse campo lá na delegacia, e é um campo extremamente difícil de trabalhar com a polícia, aliás, não só com a polícia, né? Todo campo que você se envolve com instituições estatais é bem complicado. E a ideia inicial era realmente fazer uma etnografia do boletim de ocorrência, mas isso não foi possível porque eles negaram essa possibilidade de eu trabalhar com o boletim de ocorrência. E dentro desse processo todo, eu fiz um caminho de você... Primeiro que a polícia, né, ela funciona de uma forma que tem hierarquias, né? Então você chega para um, aí o outro fala que um responsável é o outro, aí eles vão te jogando, né? Tem até uma expressão dentro da polícia que se chama bicado. Eles vão te bicando, jogando sempre para outro, para uma categoria nativa, né, esse bicado. Eles vão sempre te jogando para outro e esse outro nunca te responde, porque tem sempre um, né, que pode responder. Mas, enfim, eu fiz esse processo todo de tentar acesso aos boletins de ocorrência e depois, quando tem uma coordenação, né, geral aqui no Estado, que coordena todas essas delegacias de proteção, no total de 32 delegacias de proteção, me pediram lá para que eu passasse minha pesquisa pelo Comitê de Ética. Eu não sei se vocês aqui já passaram suas pesquisas pelo Comitê de Ética, mas existe uma legislação, eu acho que é a Lei 14.724 de 2024, que determina que toda pesquisa com seres humanos você deve passar pelo Comitê de Ética, dependendo da sua área de conhecimento. E existe um sistema que se chama Plataforma Brasil, e você se submete naquele sistema à sua pesquisa, né, através de envio de vários documentos. Essa lei, ela foi feita, ela é muito apropriada para as pesquisas na área de saúde. Para as pesquisas das humanidades, ela é falha. Tem vários campos que você acaba deixando em branco, porque não tem como você preencher. E, né, nesse processo aí, o principal documento que tem para você conseguir realizar a sua pesquisa é um negócio que eles chamam de carta de anuência, né? Carta de anuência da instituição. A instituição é obrigada, a instituição tem que te dar uma carta dizendo que aceita que você faça a pesquisa dentro dessa instituição. E a polícia, desde o início, me negou essa carta. Falou, não, nós não vamos te dar essa carta. Vários motivos que eles alegaram, disseram que tinha sigilo, mas isso não é motivo. Tem como você fornecer a documentação, mesmo que ela seja sigilosa, através de colocação de tarjas e tal. Mas eles negaram desde o início, mas assim mesmo, a professora Flávia resolveu submeter nossa pesquisa lá ao Comitê de Ética, sabendo que ia ser negado, mas talvez fosse uma forma de mostrar para eles, olha, eles estão negando porque vocês não estão dando esse documento. Então a gente acabou fazendo esse processo, é um processo bem complicado para quem
já fez, e é da área de humanidades. E nós submetemos e veio logo, logicamente, depois existe aqui na USP um comitê de ética e pesquisa, né, que atende todas as áreas do conhecimento. Então, para vocês terem uma ideia, no Brasil todo são 900 comitês de ética e pesquisa e só 5 se dedicam especificamente para a área de humanidades. Aqui na USP ele é geral, não tem especificamente para a área de humanidades. Essa lei, por outro lado, ela tem uma determinação de que vai ter uma lei complementar para que as humanidades sejam adequadas aos comitês de ética. A gente tinha expectativa de que essa adequação, essa lei complementar, fosse sair agora em setembro, mas até agora não saiu ainda, então continuamos da forma como está. Né? Isso tem acarretado vários problemas, essa questão de você submeter ou não submeter a sua pesquisa no comitê de ética. Algumas pesquisas da área de humanidades têm sido, inclusive, pedidas de serem colocadas naquele repositório que as instituições têm, porque não passou pelo comitê de ética. Um outro ponto também é que alguns programas de pós-graduação, eles já começam também na qualificação da pesquisa, que você tenha, antes de você qualificar, você tenha passado pelo comitê de ética em pesquisa, e é uma coisa que não é muito discutida dentro da antropologia. Né? A gente discute, às vezes, muito o nosso código de ética da aba, mas não discute muito esse outro que existe, né? Que é toda essa legislação e a própria plataforma Brasil. Então, nesse sentido, foi negado, e eu achei que não pudesse mais fazer a pesquisa, mas um dia, assim, eu caminhando, triste, porque nem poder fazer a pesquisa lá na delegacia, a polícia me liga. Eu achei estranho, porque eles nunca tinham me ligado. Nesse processo todo de quase um ano, eles nunca tinham me ligado. Eles tinham lá meu telefone, aí me ligaram. E falaram que eu podia fazer a entrevista. Eu falei, poxa, eles não querem me dar acesso ao boletim, mas eles me deram acesso aos policiais. Então mudou tudo, né? Toda a minha metodologia mudou. Em vez de ser uma etnografia de documento, passou agora a ser uma etnografia feita através de entrevista, de observação, porque eu fico lá na delegacia, também fico observando. E alguns dados também que eu consegui, que são dados de qualitativo, dados de tabelas, alguma coisa eu consegui via lei de acesso à informação. Então agora, quer dizer, estou fazendo lá a minha pesquisa e ela está sendo feita dessa forma. Estou lá, faço as entrevistas com os policiais, então passou a ser uma etnografia da polícia, né? Isso é bem interessante. E mais interessante ainda é que a polícia, né, até a Flávia coloca isso no livro dela, na linha de investigação, que são atores, né, que são acostumados a fazer perguntas, né? Eles que fazem as perguntas. E agora é o contrário, eu vou lá e faço a pergunta para ele. É uma situação bem interessante, né? Mas tenho obtido algumas informações e dentro daquilo que a pesquisa propõe, de verificar como eles encaram, como eles veem tanto a violência contra a pessoa idosa, mas também a forma como eles veem as pessoas idosas, né? E são pessoas, ali na delegacia tem uma outra característica, que são pessoas com muita experiência em trabalho, tem pessoas ali com mais de 30 anos de trabalho na polícia. Eu não sei se é ali que eles colocam as pessoas que têm fim de carreira, porque em alguns trabalhos que eu tenho lido de pessoas que fizeram etnografia em polícia, essa delegacia que eles chamam de especializada, delegacia de mulher, delegacia de criança, eles não gostam muito, eles preferem aquelas que dão mais ação, né? Que é a delegacia de homicídio, roubo e furto, de repressão entorpecente, essas coisas assim. Mas são pessoas que têm uma experiência muito grande no seu trabalho e têm trazido bastante coisas, né? Do trabalho de campo, tem bastante material, né, do trabalho de campo. Achei que não fosse conseguir realizar essa entrevista, porque é toda uma dificuldade também no acesso lá, né? Porque você chega e muitas vezes eles estão em audiência, estão finalizando inquéritos, porque não te atendem, né? Muita perda de tempo, né? Você vai lá, chega lá, vai fazer o seu trabalho e não consegue, porque eles dão sempre uma desculpa, um motivo para não te atender. Mas eu estou lá, estou realizando. E tenho visto algumas coisas interessantes, porque como é uma delegacia que trata
de várias, a gente pode chamar, categorias, tanto de gênero como cronologicamente, né? Você trabalha com, a mesma delegacia trabalha com idoso, trabalha com criança, trabalha com mulher, né? Trabalha com adolescente, trabalha com adolescente vítima, trabalha com adolescente autor. Como eles falam lá, é tudo junto e misturado, né? É isso que eles falam, é tudo junto e misturado. A gente acha que isso daí pode ser uma coisa interessante, mas na verdade talvez seja uma forma de controle da própria segurança pública, né? Uma forma de controlar da segurança pública. Um outro ponto interessante é ver também a polícia por dentro, né? A gente sabe que aqui em Santa Catarina a gente tem uma polícia com viés um tanto quanto bastante perigosa e conservadora. O governador agora fez uma licitação para compra aí de 300 fuzis Arak, né, que são aqueles fuzis fabricados em Israel. E ele, nesse mesmo dia que ele comprou o fuzil, ele deu uma declaração dizendo que se a Polícia Civil pedir tanque, ele compra tanque. É interessante ver como isso funciona dentro de uma delegacia, que se diz uma delegacia de proteção, né? Você sai para verificar uma ocorrência, geralmente uma denúncia que parte lá do Disque 100, né, que é aquele canal do Ministério de Direitos Humanos, e você vai como se você fosse para a guerra, né, para verificar essa ocorrência. E a gente tem visto aí também, tem dados, por exemplo, do Observatório do Desterro, que indicam que a letalidade policial aumentou em torno de 150%. O lema da polícia, se vocês verificarem as redes sociais do delegado-geral de Polícia Civil, aqui o bambu ronca, né? Eu fico imaginando o que é isso, né? O que é o bambu roncal? Quando você levanta ele, você faz assim, dá um som, né? É esse som que ele fala que o bambu ronca, né? É geralmente nesse sentido aí, que o crime não se cria, e isso daí é uma grife, porque eles têm camiseta, tem distintivo, né? Tudo isso, você chega lá e fica lá com a camiseta, aqui o bambu ronca, né? Então é assim, é isso aí. Então eu trago essas duas reflexões, tanto a reflexão de etnografias que são realizadas em ambiente de Estado, é uma coisa bem complicada, e também esse processo todo aí das nossas pesquisas estarem passando pelo Comitê de Ética, né? E tem que estar tendo como desdobramento, aí eu vou fazer uma propaganda, que nas jornadas antropológicas aí, que o TH está acontecendo em novembro, eu e umas duas colegas da pós, a Marta e a Helena, a gente está oferecendo um mini curso sobre revisão de pesquisas no Comitê de Ética. A gente vai tentar também ver se consegue tocar esse curso lá na CPEX, e seria mais uma oportunidade. As inscrições estão abertas, tem poucas vagas, mas seria interessante para o pessoal se inscrever. Acho que é isso aí. Difícil alguém ainda não me conhecer, mas para quem não me conhece, eu sou o Patrick. Eu estou atualmente na 4ª fase de antropologia. E o que eu quero apresentar para vocês hoje é um trabalho lá da primeira fase da disciplina de práticas de escrita em antropologia, onde a gente fez uma atividade em grupo. E dessa atividade em grupo a gente produziu um texto individual que eu vou apresentar para vocês. É esse texto que eu construí a partir dos diários de campo. Então, o título é um pouco diferente, né? Você toma café porque vai lá ou vai lá porque toma café? É uma pergunta que surgiu de uma das interações com a professora da disciplina durante a execução do trabalho. E como subtítulo, aí fica um pouquinho mais claro qual é a ideia, né? Como frequentar uma lanchonete pode contribuir para a formação prática de um antropólogo. Todas as citações que vão aparecer ali são frases, né, que eu registrei no meu diário de campo. Então eu estou me autocitando nesse trabalho, porque a ideia era realmente entender o tipo de coisa que passa na cabeça da gente quando a gente vai a campo pela primeira vez, pensando na questão
de treinar o nosso olhar antropológico. Eu já tive um pouco de experiência na sociologia, então a gente falava de um olhar sociológico. Aí eu também já tive um pouco de experiência na história, onde a gente falava sobre analisar documentos, um olhar mais investigativo. E, bom, é meio nítido que meu olho já não é naturalmente treinado para enxergar. Imagina ter que conviver com esses 3 tipos de olhares diferentes, né? Eu ainda tinha que aprender como fazer um olhar antropológico. E me pegou muito essa questão, porque o último livro que eu li, a última literatura com que eu tive contato antes de entrar na universidade, esse foi o trabalho do primeiro semestre, foi o ensaio sobre a cegueira, do Saramago. E ele tem uma frase muito emblemática, né? Se podes olhar, ver, se podes ver, repara. E daí isso ficou na minha mente aquele semestre. Foi um livro que eu li em março, um pouco antes de começar as aulas. E aquela coisa do reparar, né? Tá, aí eu tô aqui entrando em antropologia, tendo que aprender a fazer antropologia, e eu reparo no quê? Então tudo isso que foi produzido aqui é nessa ideia de refletir sobre no que um antropólogo repara quando ele vai a campo. Só um pouquinho de introdução. Então, entre os dias 22 de abril e 17 de maio foi que eu fiz as incursões a campo. Entre 22 e 26 eu fiz pela manhã. E nos dias 24, 8 e 13 de maio eu fiz à tarde. E essa diferença se deve ao fato de que nesse mesmo período onde eu estava fazendo esse trabalho, a UFSC toda entrou em greve, né? Já tinha iniciado o ano com a greve dos tais, depois estudantes e professores entraram em greve, então esse campo ele ficou um tanto quanto picotado, né? O meu objetivo para o trabalho em si, né, de visitar a cantina, né, a lanchonete do CDS, que é o Centro de Desportos da UFSC, foi o seguinte, então, compreender como ou se a lanchonete em questão era um espaço de socialização, analisando comportamentos individuais, as motivações para frequentar e as relações sociais praticadas naquele espaço, né? Então, aí a gente vai para a lanchonete. Eu já tinha passado pela lanchonete uma única vez, antes dela se tornar o meu campo. E foi um dia à noite, tentando entender quais eram os caminhos possíveis para eu sair da USP, porque eu queria ir para um lugar aleatório. Então a lanchonete para mim foi um meio de caminho que, eu sei que existe. E era tudo que eu sabia sobre ela. Aí quando finalmente esse trabalho chega, e eu vou lá, eu olho para ela pela primeira vez. E daí eu entendo que tem uma estrada de barro de um lado, que sai da editora para a lanchonete, que tem um estacionamento de outro lado, que tem as quadras, tem os ginásios ao redor, que ela fica camuflada ali no meio pela questão da arquitetura dela ser parecida com a arquitetura do ginásio, né? E começo a tentar entender o que é a frente, por onde se chega na lanchonete, onde é que é a entrada. Porque a entrada da lanchonete, na arquitetura dela, o que é feito para ser uma entrada de pessoas, é o lugar que menos passa gente. E daí tem essa questão, tipo, a entrada não é por onde se entra, né? Às vezes tem um corredorzinho muito discreto que em alguns dias passava mais gente ali do que toda a outra área que era aberta, ampla e por onde tinha muito mais fluxo de pessoas. E daí eu via assim, 50, 100, 150, assim, conforme eu saí das turmas, passavam por ali, ninguém entrava numa parte completamente aberta, e de repente havia 30 pessoas vindo pelo outro lado do corredor, que é uma saída de serviço e que fica do lado ali que as pessoas estão. Por que está tão grande a outra parte para entrar? E uma coisa que eu acabei não trabalhando muito, mas que eu reparei também que existia, era uma certa relação com os animais que estavam ali, né, principalmente os pombos, os joões de barro, as abelhas, né? E uma coisa que me marcou muito assim nessa relação com animais
foi uma interação, né, que numa das manhãs, uma das atendentes foi fazer a limpeza do teto e enquanto ela estava limpando, ela estava conversando com o grupo. E daí ela comenta, né, que a gente tem que entender que aqui é a casa delas, falando sobre as aranhas. E aí ela limpa o teto até uma altura. O instrumento que ela tinha para fazer a limpeza era um instrumento que podia tirar toda a telha. Mas ela deixa um espaço, porque ali é das aranhas. De tal momento para baixo, é para as pessoas, é para quem usa a lanchonete. E daí sobre as pessoas então que usam a lanchonete para descer. As pessoas, os sons e as conversas. A coisa mais marcante para mim foi que eu não interagi direto com as pessoas, eu não conversei com as pessoas, eu só ficava lá observando como um maníaco, stalker, que tenta entender, encontrar uma vítima ali, não, mas que tenta encontrar alguma coisa ali, pensando naquela questão da socialização, as pessoas vão lá para socializar, vão lá para comprar lanche, e, tipo, como é o comportamento que elas têm lá, né? Então, eu não interagi diretamente. Toda a conversa que eu ouvi foi picotada, foi uma outra exaltação, foi mais reparando em risadas e cochichos, não exatamente o que se cochichava, mas como se comportavam enquanto cochichavam, né? E tem uma questão também meio óbvia por estar ali num ambiente que é majoritariamente da área de esportes. As pessoas ali pareciam pessoas que a gente considera, né, muito mais saudáveis, as roupas eram mais para prática de esportes, então permitiam maiores movimentações do corpo, você não via pessoas com roupas justas e coladas que não fossem elásticas. Então se estava com uma roupa colada, principalmente mulheres, se era uma roupa colada, era uma legging, né, é um tecido que você consegue se alongar mais facilmente do que com jeans. Aparecia também, e me deu a impressão de que quando essas outras roupas, que não eram tão para prática de esportes, atividades físicas, eu reparava que já tinha uma mochila, um caderno, tinha um notebook junto. Então tinha esse, hoje talvez seja dia de aula teórica, mas a pessoa continua vindo aqui, porque ela estuda aqui, então ela faz aula aqui, então ela consome nessa lanchonete. Então tinha essa impressão também. O que me chamou a atenção quando subi próximo, em tudo isso, foi que eu achei mais estranho, assim, mais diferente, mais antropológico, talvez, naquela primeira ida a campo, foi a fila da cantina, né? E daí eu destaquei ali algumas observações que eu fiz e que eu registrei, né? Que uma fila se formou, mas as pessoas não conversavam entre si. É curioso notar que mesmo pessoas que chegam juntas à fila para fazer seu pedido, aquietam-se logo após colocar-se nela, né, causa a impressão de que a escolha do lanche requer uma concentração maior. Foi uma das primeiras coisas que eu pensei, eles estão escolhendo o que eles vão comer, por isso eles param de conversar. Por exemplo, na fila e ficam olhando para lá, né? Aí, depois eu reparo, novas pessoas chegam por aqui, mas os costumes são os mesmos, as que entram na fila se calam, né? A fila agora é grande, mas ainda mais silenciosa, né? Que foi uma coisa que eu notei, assim, parece que quanto mais a fila crescia, mais silêncio as pessoas da fila faziam. E isso me intrigava muito, né? Mesmo quando ela ficava mais lenta, que demorava mais, quem estava esperando mais tempo para pegar o seu lanche continuava em silêncio, né? E o que desperta a curiosidade é o silêncio que ocorre não apenas ao se aproximar do momento de pedir, mas ao compor a fila, né? E quando pegam seus pedidos, elas voltam a conversar. E aí, como um bom iniciante na antropologia... 10 minutos, já deu, mas pode finalizar. Tá, desculpa. E aí, como um bom estudante de antropologia de primeira fase, eu fui em referências clássicas, né? Eu fui lá para Turner e fui pensando nessa questão da fila como um ritual. E eu achava muito curioso que as pessoas elas se calavam, né? Ficavam na fila e a primeira, geralmente, né? não era uma regra absoluta que todo mundo tinha, mas era o mais costumeiro, o mais comum, o mais aparente, é que elas esperavam para falar até quando elas chegavam no balcão
elas esperavam a atendente falar, cumprimentar, perguntar o que elas queriam, para daí elas falar. Não havia um pedido a ser feito antes, é sempre depois. Então foi um comportamento assim, que eu achei muito curioso e que foi o que me chamou mais a atenção, assim, né? Sobre uma espécie de ritual da fila. E daí, nas considerações finais, eu lembrei, por causa daquela questão que eu falei, né, da frase do Saramago, eu acabei lembrando lá do Roberto Cardoso de Oliveira, do olhar, ouvir, escrever, né? E eu termino, né, dizendo que eu considerei que frequentar uma lanchonete, quando se faz uso dela, né, para além do habitual cafezinho, né, que você vai lá porque toma café, como um campo de treino para a prática etnográfica, antropológica, né, você toma café porque você vai lá, você foi lá, pensando em etnografia, pensando em você acaba pegando café, como relato do trabalho, né, permite ao cientista social, ao antropólogo, né, mais do que repor sua dose essencial de cafeína, de treinar o seu olhar, seu ouvir, seu escrever, a observar os comportamentos padronizados pelas regras não escritas da vida. Então, assim, a questão de reparar mesmo nas coisas e ver o que acaba chamando a atenção da gente. E era isso. Eu sou a Sofia. O meu tema é importante avisar que ele é um pouco sensível. Eu vou falar sobre transtornos alimentares e autoimagem. Então, se for um problema para mim, eu super entendo a pessoa não estar aqui. O nome do meu tema é Anemia, vivendo com demônios valorizando a cena. Anemias são pseudônimos para anorexia e bulimia. Isso eu avisei que o tema é sensível. Pode passar, por favor. Transtornos alimentares são uma coisa muito mais comum do que a gente imagina. A gente vê muito mais em adolescentes e em jovens, mas ele atinge todas as idades. Existem quase 20 tipos de transtorno alimentar, se eu não me engano. Anorexia e bulimia são só os mais famosos entre eles. E um ponto muito importante de avisar é que a anorexia mata. É o transtorno alimentar que mais mata no mundo. A gente vê pessoas, não é falado, mas as pessoas realmente morrem. No Brasil a gente finalmente conseguiu aumentar o nível de tratamento. A OMS já tem um protocolo para tratamento de transtorno alimentar. Falta implementar nas escolas, mas tem escolas pelo país que já têm conscientização acerca disso e começa a fazer consultorias, levar não um tratamento, mas realmente uma conscientização, tipo, você não está sozinho, na versão de transtorno alimentar. E o meu tema específico, essa é a minha pesquisa de TCC, só que o meu TCC é voltado para analisar as comunicações entre membros com transtorno alimentar em grupos, em blogspots, dos anos 2000 até 2015, mais ou menos. Depois disso, os blogspots estão ficando meio obsoletos. Aqui eu vou trazer um pouco da perspectiva de uma análise de como era aquela comunicação, por que a gente tem hoje no TikTok, no Instagram. Esse ano teve o surgimento do Skinny Talk, que era uma hashtag usada para pessoas magras fazendo dicas para pessoas magras sobre como ser magra. E fazer uma análise mais ou menos assim, sobre essa comunicação para tentar também mostrar como o transtorno alimentar está presente na nossa vida de uma forma muito mais simples e sacando do que a gente imagina. Pode passar, por favor. Anteriormente, nós tínhamos o Tumblr, o falecido Tumblr, e as postagens eram mais ou menos assim. Tipo, inspo, tô me sentindo bem porque hoje eu consegui não comer. Aqui uma tabela de peso, tabela de perfeição, que eu terminei o endereço é fujodemanina@blogspot.com. É realmente um negócio muito velho. Tinha muitas referências, muitas imagens em preto e branco, muitas referências a modelos e personagens de série, especificamente fora do país. No Brasil a gente não tinha muito alta referência. As referências geralmente são brancas, são mulheres jovens, normalmente são loiras. A gente tem uma personagem da série britânica Skins, a Cassie, ela tem anorexia, ela é muito utilizada nesses blogs, porque a frase dela é "Been eat for 3 days, so I could be lovely", não comi por 3 dias para que eu pudesse ser rica. E se a gente olhasse, grande parte dessa estética eram pessoas falando com pessoas, maioria mulheres, a gente tinha muitos homens também, falando sobre como elas faziam para enfrentar os desafios do dia a dia. A Ana e a Mia eram entidades
uma coisa extracorpórea que ajudavam elas. Então, tipo, a Ana me ajudou a ser melhor. Essas comunidades que eram pró-Ana, pró-Mia, elas não viam o transtorno como um transtorno, mas sim como um caminho para a perfeição, um caminho para ser amado. Você só vai ser bom, você vai ser amado no momento que você for magro e perfeito. Então, eram como se fossem as minhas amigas, assim. Nossa, hoje a Ana ficou comigo o dia inteiro, eu consegui não comer nada, eu me sentindo vitoriosa. Quando a gente vê as falas da Ana, porque também existem a Ana e a Mia conversando com as pessoas, ela é assim. Ela é, se você come que nem um porco, você vai ficar que nem um porco. Você não é um cachorro para merecer um petisco, então não come. A fala delas é bruta, ela é um choque de realidade. Não realidade, mas é um choque assim, nas pessoas. E ainda assim, é minha amiga, minha motivação. Porque se ela consegue ser perfeita, a Ana, que não existe, mas se ela consegue ser perfeita, eu também consigo. E aí a gente muda, isso era antigamente. E uma imagem que passava muito, assim, eu lembro de inclusive ver nos jornais, era essa imagem da maçã testamétrica, que é sempre associada à saúde, a ser magra, que tinha a popular dieta da maçã, que era uma maçã por dia e só não mais nada. E aí a gente tem um atual. Pode passar por favor. Esqueci dessa parte. Falando um pouco da relação com a antropologia, pega um pouco das análises do Saussure, analisando a parte linguística. Aqui são dois fragmentos que eu tirei de uma revista que fala justamente sobre as linguagens digitais, sobre como tem códigos específicos. Aqui, quando ela fala, tentei enviar, minhas unhas estavam muito grandes, ela estava tentando vomitar, ela colocava os dedos na própria garganta. Apostarmos LFs, LFs é uma sigla para low food, que é quando você come pouca caloria para você conseguir se manter até você fazer um NF, que é um low food, que é um dia de jejum inteiro. E essas coisas, assim, são coisas que vocês lerem sem ter o conhecimento que vocês não entendem, ou seja, é um código de linguagem fechado, onde só os próprios indivíduos vão conseguir entender. E essa parte de identidade individual, mas no coletivo, é porque só você sabe o nível de perfeição que você quer chegar, mas todos querem chegar na perfeição, seja ela qual ser, qual for. E aí a gente tem as trocas de referências entre um e outros. Agora a gente tem o modelo normal, fiz questão de trazer referência só do Brasil. Essa aqui é a Maíra Cardi, uma pessoa que, na minha opinião, devia estar presa por desinformação. E o transtorno alimentar do momento, que são as canetas emagrecedoras. É um remédio. Não tem a ver com perda de peso, mas é vendido como caneta emagrecedora. E a imagem que antes era uma maçã, agora é uma caneta. Vem ser magro você também, é só tomar um remédio. Tá tudo bem. Alcance seus sonhos, sejamos todas bonitas. Essa é a mensagem que se passa. Pode passar, por favor. E aqui, isso foi tão pesado assim. Aqui é a fala da Ana. Se você não está vomitando, desmaiando ou morrendo, você pode continuar. Essa é a missão dela. Você não é bonito o suficiente, ele pensa em outras garotas. Você não é bonito o suficiente para ele. Essa é a Ana, sempre vai ser a Ana ou a minha, no caso. Ela sempre vai ser, o transtorno sempre vai ser o pior possível, porque você não merece coisa melhor. Essa é a ideia. Deixa eu passar por favor. Essa aqui é uma imagem que eu trouxe, a capa de um álbum, de um single, na verdade. A música ela fala justamente para ser contra a Ana e a minha, mas eu gostei muito dessa imagem porque é isso que os transtornos fazem. Você tem que se fechar. E machuca, dói. É um processo bem difícil de ser passado. Pode passar, por favor. Você vai precisando de som. Essa aqui é uma música que eu peguei, que é a fala da Ana, falando com as pessoas. Não dá pra vocês ouvirem, mas a música parece uma canção de Niná. Ela é uma musiquinha bem viciante que fica na nossa cabeça. E essa aqui é a letra. Ela fala, eu vou abraçar você, vou você roubar, te machucar com o inferno, vou matar você. Vou arrancar a sua pele até os ossos, tirar a sua alma. Porque sim. E eu peguei esse significado que é no Letras Mundos, qualquer um pode acessar. Eu achei muito bom que ele fala sobre a ideia de perder a identidade e a humanidade através de um ser que está falando como indivíduo
Foi o Letras Mãos que fez isso, gente, não fui eu, achei incrível. Pode passar, por favor. Essa aqui é uma frase muito famosa, nada é tão bom quanto ser magro. Foi popularizada pela Kate Moss na década dos anos 90, assim. E ela ficou muito popular pelo Skinny Talk, que são os vídeos de TikTok das mulheres falando. E elas têm uma voz um tom de voz muito parecido com a Ana. Elas que falam, você não é um cachorro, não precisa de petisco, não precisa ver descarada, que você come em privado aparece em público. E eu fiquei, quando eu vi isso, eu fiquei, meu Deus, eu tô ouvindo as cartas da Ana dos anos 2000, 2008. Muito bizarro isso. E veio como se ser magro fosse riqueza, fosse luxo, fosse bonito. Só que não é de forma alguma. Eu tenho um vídeo no final, mas não sei se vai passar o som. Eu coloquei o vídeo para o trabalho que eu fiz no meu primeiro ano de graduação. Finas paredes de pele não protegem do frio que envolve os ossos. A carne derrete sobre os olhos de todos. Corpos fantasmas fingem habitar o espaço comum. Onde estão nossos estômagos? Onde estão os nossos rostos? Onde estão nossos corpos? Ossos são como ácido, correndo a pele de dentro para fora. Desfaça-me os órgãos. Faça-me borboleta. Quero desfazer-me em revoada. É isso. Nossa, gente, que eu achei que não ia ter tanta gente, mas pronto, eu não veio. O meu projeto, então, ele é sobre cerâmica. Um pouco mais leve, né, depois. Mas, não, é ótimo. Eu que não tenho coragem de fazer coisas assim. Mas, enfim, é sobre expressão subjetiva e instabilidade da matéria. É um estudo antropológico em um ateliê de cerâmica em Santo Antônio de Lisboa, Florianópolis. Então, o que me motivou a fazer essa pesquisa foi tentar entender melhor essa relação que o humano tem com a matéria. Mas, ao mesmo tempo, eu queria entender por que tantas pessoas acabavam largando as oficinas de cerâmica. Às vezes eu ouvia, não, porque eu me frustrava demais, ou porque eu tentava tentar e nunca dava certo. Então, isso era uma das coisas assim, que mais me cativaram a tentar entender por que essas pessoas largavam tanto, ou porque, enfim, não continuavam, ou faziam por muitos anos depois e deixavam de fazer, porque não tinham tempo para aquilo. Outra coisa foi também que em antropologia, principalmente aqui na UFSC, eu não tenho nenhum trabalho sobre isso. O que eu encontrei é mais ou menos em ciências sociais, mas é muito mais sobre a cerâmica no âmbito de etnologia indígena, então não algo urbano aqui, contemporâneo de Florianópolis. Então eu sinto assim, que pelas pesquisas que eu andei fazendo até agora, né, no mundo que a gente vive hoje, as pessoas querem tudo muito rápido. Tem que ter essa pressão para a produtividade, e a cerâmica me parece como um espaço mais alternativo para todo esse
processo que a gente passa, que é algo mais lento e desafia essa lógica de controle e previsibilidade que a gente espera de tudo que a gente produz, né? A cerâmica ela não é algo só técnico ou artístico. Acho que pode passar nisso. Deixa eu ver. Não, é o segundo slide. Acho que é esse. Mas é um campo muito sensível, né? Onde a experiência corporal, o tempo da criação e a instabilidade da matéria eles se entrelaçam. Quando a gente coloca o corpo, né, em contato com o barro, que é um material extremamente instável, a gente precisa lidar com essa transformação da matéria e enfrentar a resistência do barro, porque ele tem colapsos e tem a total incerteza até o resultado final. E isso insere uma outra forma de viver essa experiência da cerâmica, porque é algo totalmente imprevisível. Como eu falei, envolve muito improviso e o barro é algo que vai te impor muito limite, assim, e vai te impor de ajustes, mesmo que tu ache assim, que tá dando tudo certo, pode ser que no final, na última queima, se quebre o vaso ou alguma coisa que tu faça. E isso é algo central assim, do processo. Pode passar. Pode deixar mais. Então, a minha pergunta de pesquisa, né, o meu maior questionamento, né, e o que eu apresento é quais são esses sentidos que surgem, né, a partir desse encontro entre as pessoas que estão produzindo, tanto os professores quanto os alunos, no fazer cerâmico, né, no ateliê. Pode passar o próximo, obrigada. Então, o projeto eu decidi fazer em um só ateliê, no Deriva Ateliê, que é em São Antônio de Lisboa. Eu era conhecida, mas não era muito da dona do ateliê. Então, como era perto da minha casa, fez mais sentido assim, para eu tentar pesquisar ali. Mas assim, tentar investigar esse espaço coletivo, né, da prática de cerâmica e pensar ele como um lugar de realmente expressão subjetiva, de elaboração da experiência, da técnica e a matéria, né, que se misturam junto com a emoção, que é muito recorrente durante o processo cerâmico. Pode passar. Então, assim, como eu tinha falado antes, como que esse espaço, né, pode se constituir como um espaço de subjetivação, experiência sensorial. E como essa instabilidade, né, da matéria e de todo o processo influencia na criatividade dos participantes, né, e como que eles dão de significado para as peças que eles produzem. Então eu decidi conduzir essa pesquisa só em um local para... Eu acho que escolher o nome oficina me permite também ter uma análise mais profunda das dinâmicas e das singularidades das experiências que são vividas ali por aquelas pessoas. Porque eu acho que essa, assim, a etnografia ela exige uma atenção, né? Tudo que a gente está vivendo ali, os atravessamentos daquelas pessoas, as assimetrias de todo o processo, e que constituem parte desse campo que a gente pesquisa, né? Tanto politicamente sensível, social. Então, essa inserção no ateliê, né, como uma observadora participante, me permite acompanhar de forma direta essas práticas. Aprender com movimentos corporais, os erros, e essa recorrência de que as pessoas têm o tempo inteiro ter que praticar as mesmas coisas e às vezes parece que mesmo assim não vai dar certo. Acho que pode passar. Então, eu vou fazer de forma etnográfica, né, indo lá, fazendo trabalho de campo, e eu quero ser com que essa etnografia assim, não seja algo exterior a ser analisado, mas um espaço de relação entre as pessoas, experiência e construção conjunta de sentido. Então, nesse ponto, eu vou usar bastante a Marisa Perano, né, que ela rejeita a ideia de que a etnografia é uma forma simples de técnica de coleta, né? Ela acha que a etnografia é uma forma de conhecimento situada e que exige do pesquisador envolvimento direto e sensível com as pessoas dos contextos que eu vou ali me relacionar. Acho que... Isso. Não, pode voltar. Então, sobre o trabalho de campo, elas fazem encontros semanalmente. Eu falei elas porque ultimamente são só mulheres que andam fazendo. Isso é algo que eu quero
tentar entender o porquê que são só mulheres que acabam ficando ali. Uma coisa que a professora, né, a Bruna comentou, é que muitos homens eles sentem a frustração de uma forma muito absurda e acabam não aguentando e saindo. Tanto o marido dela, que também ele sente que quando começa a dar errado, ele se sente muito frustrado, diferente dela. Que ela sente que a cerâmica, o processo em si é algo que dá muito relaxamento para ela. Então ontem mesmo eu vi assim que elas estavam juntas numa casa de uma delas e elas estavam fazendo uma janta e todos os utensílios que elas usavam eram coisas que ela tinha produzido lá na cerâmica. Então é uma relação muito... faz parte toda da vida delas, né? Não é um lugar ali que você só vai e faz a aula em tal horário e nunca mais ninguém se vê. Então elas compartilham de vários momentos da vida delas. Pode passar. Então, eu já tive alguns resultados do que eu já pesquisei com elas, mas eu ainda vou continuar porque eu tenho só um semestre e vou terminar só ano que vem. Mas, como eu tinha dito antes, né, a cerâmica ela é um processo muito instável, imprevisível, então é algo assim que, mesmo que você faça a mesma argila, no mesmo local, com a mesma temperatura, com os mesmos esmaltes, no final, na última secagem, na hora de queimar, pode ser que rache. Então, uma das coisas que a Bruna me comentou lá é que elas usam muito aquela técnica kintsugi, que é japonesa, né? Que é de restaurar as peças quebradas com platina, ouro ou prata. E essa técnica, ela valoriza a ruptura, né? Ela celebra as imperfeições e a história daquela peça. E no ateliê, essa ideia, né, funciona como uma metáfora, né? De não é preciso descartar o que falhou, mas ressignificar. Então a falha, aquilo dali, vira parte do sentido da peça, né? É um questionamento, questionando assim, o ideal da perfeição no processo criativo. Peraí, deixa eu ver. Pode passar para o próximo. E a cerâmica, como eu tinha comentado antes, ela impõe um tempo e uma espera muito grande. Então, tem vezes que um prato demora 2 semanas para ser feito. Então, ele contrasta muito assim, com essa vida urbana acelerada, com o capitalismo que a gente tem, desse imediatismo, né? E a primeira queima, né, geralmente dura 20 horas. E a segunda pode ultrapassar 39 horas, com temperaturas acima de 1.200 graus. Então, esse tempo não é opcional, ele faz parte do processo, né? E a espera vira uma condição fundamental assim, da prática. Nos coloca diante de questões como a paciência substitui a ansiedade, ou como o controle sai em lugar à observação. Não, é o anterior. Nesse sentido, uma coisa que me dá vontade muito de estudar é essa frustração que eu tinha comentado antes, né? Que aparece como uma experiência emocional assim, recorrente. As peças quebram, elas racham, ou saem diferente do que elas esperavam. Algumas pessoas chegam lá com foto do Instagram e ela tem que explicar que aquela cerâmica ali não foi feita no Brasil. Então a argila é diferente, os esmaltes são diferentes, então pode ser que no final não saia exatamente como aquela pessoa pensou. Mas ela não é só um frustramento, um desapontamento assim, momentâneo, né? Ela provoca uma revisão do gesto criativo daquelas pessoas, né? Sobre a expectativa que tem ali, a motivação e até o que é o erro. Então a Bruna, que é a professora que eu estou fazendo trabalho com ela já prepara os alunos dela antes de começar. Nas primeiras aulas ela já vai conversando sobre todo esse sentimento e como aprender a lidar, que faz parte do processo. E nisso eu trouxe um pouco, né, das técnicas corporais do moço, né, que a técnica não é algo individual, assim, ele é aprendido socialmente. E no ateliê, elas lidam com essa frustração também como parte do aprendizado delas. E aprender a moldar o barro é aprender a tolerar o que não pode ser controlado. O corpo, ele executa as técnicas, mas também ele absorve e relabora as emoções ligadas ao fracasso, né? A surpresa e o desapontamento. Então, as pessoas não sabem, às vezes, lidar com essas emoções, né, que trazem, então, às vezes, desafia até seu modo de viver. Então, é mais ou menos isso, assim, que eu estou estudando. Eu acho que tem uns slides, né, Jacques? Só tem um vídeo que eu fiz dela lixando a peça. E, assim, a gente é muito calmo, é tudo muito tranquilo, ao mesmo tempo que parece um turbilhão de emoções. Mas é isso.
Para quem não me conhece, eu sou Jacques, eu sou estudante da 8ª fase aqui de Antropologia. E eu trouxe aqui, na verdade, uma apresentação do meu TCC, mas não talvez focada no que eu quero trazer especificamente no TCC, mas mostrar o que ele prova em relação ao que eu quero pontuar aqui. Então, o nome do meu trabalho de conclusão de curso é esse aqui: Liberdade Religiosa em Meio à Religiosidade e à Política, um estudo etnográfico entre as Testemunhas de Jeová. Então, baseado no princípio de que as Testemunhas de Jeová são uma religião cristã restauracionista que opta pela neutralidade política, eu queria entender como que essa neutralidade política se articula junto com a noção de liberdade religiosa a qual eles reivindicam para poder expressar livremente a sua fé. Então, pode passar. Começando pelo básico, mas não querendo me adentrar muito nessa fundamentação teórica, ao longo da história da antropologia a gente tem uma relação com o tema da religião. E o tema da religião ele vai sendo trabalhado de diferentes formas, sempre trazendo uma ressignificação, de certa forma, para o que se entende como religião. Né? Então sempre trazendo ressignificação nova. Religião é um sistema de crenças, religião é isso, religião é aquilo, e assim vão se mudando. Ali, com a religião como sistema cultural do Clifford Geertz, a gente tem, dentro da ideia de antropologia interpretativa, a gente é apresentado uma noção de religião atrelada a um conceito específico em relação ao processo, à ideia simbólica e símbolos. E aí que vem o maior nome aqui do meu trabalho, que é o Palal Assad. A partir de uma crítica ao Geertz, ele vai desenvolver o que seria a ideia de que religião não é um conceito que termina nele próprio, ele está relacionado com a ideia de secularidade. Então aí a gente tem uma ideia de antropologia não só da religião, mas antropologia da religião e do secularismo. Então ele apresenta uma abordagem histórico-dialética para entender religião como um conceito meio pós-colonial, trazido e que embarga noções europeias e contextualizadas do que a gente entende como religião. E daí aqui a gente vai aplicar uma noção de religião que está sempre sendo regularizada pelo secularismo, pela laicidade, pelo não religioso. E tendo isso em mente, pode passar? A gente tem então essa fundamentação teórica para poder entrar nesse paradoxo aqui. Então, baseado tanto na Wendy Brown quanto no Gale, o filósofo escocês, a gente tem a ideia de um paradoxo, uma ideia de oxímoro. Ele é oxímoro porque ele tem duas bases que se conflitam, onde o indivíduo cristão, dotado das liberdades, autossoberania, razão e autodeterminação, que é uma noção de liberdade que é muito importante, ele vai, de alguma forma, usar dessa liberdade para abdicar dela. No momento que ele está dentro da autossoberania, ele usa dessa autossoberania aqui para ter razão e autodeterminação. Com a submissão divina, ele usa dessa mesma autossoberania para se autolimitar através da razão. Ou seja, eu sou livre para não fazer tudo. Eu sou livre para não fazer tudo o que eu quero. Eu sou livre para não fazer uma transfusão de sangue, por exemplo. E a partir disso, a gente tem um conceito essencialmente contestado, né, do Gale, e da Wendy Brown, que vão articular a ideia de como a liberdade religiosa, de alguma forma, ela é conflitante em suas bases. Né? E tendo isso em mente, o que me levou, pode passar, para poder entender de forma prática, esse é o ponto que eu quero trazer aqui, para entender de forma prática qual é a melhor forma de entender como que esse grupo vai articular esses paradoxos com essa noção de liberdade, como que a abordagem antropológica vai me trazer isso. Eu não poderia, de certa forma, me colocar distante, né, como alguém exterior, e que está extremamente preocupado em entender esses conceitos, articular esses conceitos e trabalhar de fora como espectador que está sentado, trazendo aqui talvez o Ingrid, sentado numa plateia enquanto o teatro das coisas acontece. Eu precisava entender uma ideia de crença contextualizada, a crença entre o meio, a crença entre as pessoas. E para isso a gente tem então uma ferramenta maravilhosa, pode passar, que é a etnografia, pode botar de novo. Então a etnografia ela aparece como essa oportunidade de entender a crença contextualizada, né?
E é uma ferramenta antropológica muito importante para a gente entender como que certas situações e paradigmas são mudados nos nossos conceitos quando a gente está entre o grupo, né? Pode passar. E daí vem a ideia do papel do método etnográfico, né? Entender o método etnográfico, a gente tem aqui o próprio Roberto Cardoso de Oliveira, ele falando aqui sobre o olhar, ouvir e escrever no livro do trabalho do antropólogo. Ele fala sobre como o olhar, ouvir e escrever são faculdades de entendimento fundamentais no trabalho de campo antropológico, né? O olhar, ouvir e escrever, eles não se limitam aos apenas ver e escutar de alguma forma. A gente tem que entender isso aí como um processo de observação. Por isso que a gente está agora voltando naqueles princípios de Malinowski, que é ali da ideia de observação participante, que vão constituir a ideia de etnografia posteriormente como parte desse processo. Mas, lembrando que a gente, então, dentro desse quesito, a gente pode entender a etnografia, então, como contextualizada dentro do papel antropológico, certo? Para isso eu trouxe Twinkle, que é um pouco polêmico para falar disso, porque dentro de uma crítica, né, de uma crítica onde ele tenta propor uma suposta divisão, uma separação entre antropologia e etnografia, ele acaba definindo como que o objetivo da etnografia não é de descrever as vidas das pessoas que não nós mesmos, através da observação detalhada e da experiência de primeira mão. A etnografia é, então, um modo específico de investigação geográfica. E geográfica porque ela está baseada na experiência do indivíduo em campo, né? Geográfica parte da experiência dele e assim por diante. E pode passar. E por que é importante entender isso? Porque quando a gente fala do fazer etnográfico quanto método etnográfico, a gente tem que entender essa diferença aqui. O método etnográfico está mais posto como uma ideia de sistema que a gente usa dentro de campo. E eu acho que entender metodologia como um caminho, né, e tem muita fundamentação teórica e tudo mais, a gente aplica então esse método. Né? Metodologia tem muito a ver com a própria ideia de observação participante, mas quando eu trago a ideia de um método dentro disso, que é a etnografia propriamente dita, então eu tenho algo muito mais proveitoso para entender, por exemplo, que algo que foi fundamental ali quando eu estava trabalhando as questões mais em conflitos de direitos, vendo os processos do STF em relação à transfusão de sangue, é que como que os grupos, por exemplo, quando a gente abordava esse tema, eles traziam mudanças de paradigma. E isso é algo muito próprio do que o saber etnográfico me trouxe. Um exemplo foi quando eles falaram para mim sobre o processo que estava tendo de transfusão de sangue, de rejeição para uma pessoa maior de idade, autoconsciente. E eles disseram, primeiro recusa e depois vendo o que dá. Muito importante isso, porque aí eu tive uma mudança de paradigma no dia a dia, onde eles estavam mais preocupados em poder recusar para depois ver onde vai dar, do que simplesmente usar daquela frase que a gente usa muitas vezes, que eles simplesmente querem ter o direito de morrer. Morrer é uma hipótese depois de uma possível consequência, e não necessariamente a escolha direta deles. Então, isso que me proporcionou foi o método etnográfico. Foi estando lá e convivendo com eles que eu vi essa mudança, que eu tive muitas mudanças de paradigma em relação a uma espécie de exercício cognitivo sobre como eles lidam com as coisas, a partir das crenças, né? E a técnica, o próprio instrumento. Então é isso, é pensar o meu caderno de campo como meu melhor amigo, é pensar o meu diário de campo como meu terapeuta ali de pós-reunião, do salão do treino, pós-evento, pós-estudo bíblico, e pensar também como que a minha escrita e esse trabalho de dados estão relacionados então com um saber fazer de pesquisa muito próprio do que a gente entende como um verdadeiro estudo antropológico, pensando em pesquisar, produzir não de pessoas, mas com pessoas, né? E eu acho que tem uma reflexão que é todo dia esse constante policiamento, esse constante retorno a uma ética que a gente está sempre buscando aperfeiçoar. E é a partir disso que eu sempre me pergunto que quando a gente faz pesquisa com humanos, como coprodutores da nossa pesquisa, né, nossos interlocutores são agentes participativos do nosso saber, do nosso fazer científico, nesses processos de trabalhar com humanos, é se perguntar sempre o quão humanos nós estamos sendo. Por fim, pode passar. Eu agradeço esse semante. Obrigado.